O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeus aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes a oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o ser humano traz dentro de si um desejo de poder. Não é errado, porque fomos criados para a glória, para o poder de Deus. O problema é quando esse poder não é visto como serviço, simplesmente como um bem só para mim. E para Deus, todo poder, toda graça e toda vontade de Deus, ela sempre é um bem para nós e para os outros. Se não é um bem para nós e para os outros, geralmente aí não está a vontade de Deus. Está meramente a vontade humana. É isso que esses apóstolos também eram jovens. Eles também não tinham muita visão do que Jesus realmente queria deles. E eles aproveitaram. Quando Jesus falou que ia morrer, ia para o seu reino. Então de imediato eles foram falar com a mãe dele. Vai lá falar com Jesus para garantir já na nossa vaga. Uma à direita e outra à esquerda. Numa visão meramente humana, um pedido. Colocar até a mãe aqui em risco, porque a mãe é assim, tudo que os filhos pedem, a mãe faz também. E ele sabia, é mais fácil Jesus ouvir a oração da minha mãe do que a nossa. Só que a pobre da mãe também fez esse desejo. A mãe quer sempre o bem dos seus filhos, mas nem sempre aquilo que a gente pensa que é um bem para aquela pessoa é de fato um bem. O bem é fazer a vontade de Deus. Isso é o bem. Quando estamos na vontade de Deus, tudo acontece. Por isso que precisamos pedir ao Senhor sempre isto: Senhor, seja feita a tua vontade, como rezamos no Pai Nosso. Aí está o melhor. Porque quando a pessoa, quando quer só o poder pelo poder, ela vira um ditador. Todo ditador nasce daqui, o poder pelo poder. Ele não vê o poder como serviço aos outros. É tanto que Jesus disse: eu vim para servir. E a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, mas é um poder de serviço. Ele deu a vida por nós. O ditador é o contrário, ele mata os outros para ficar tudo para ele. Então por isso que nós temos que pedir ao Senhor sempre a tua vontade, Senhor. E a vontade de Deus se dá naquilo que nós já estamos vivendo. Por exemplo, você que é casado, o matrimônio é vontade de Deus. Então, se você está vivendo o seu matrimônio, você está fazendo a vontade de Deus. E se está fazendo a vontade de Deus, significa que você está se santificando e significa que depois dessa vida você vai para o céu. É simples assim. A gente complica muito.
Meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? A vontade de Deus, você já está fazendo. Então viva com alegria a vontade de Deus. Eu como padre, eu não fico, Senhor, qual é a tua vontade? É ser padre, Deus me chamou, agora eu tenho que viver a vontade de Deus como sacerdote. É simples assim. E você pode ver que é sempre um bem para nós e para os outros. Porque aqui está a vontade de Deus. E hoje, nós celebramos também a morte desta serva de Deus, Luísa Picarreta. E Deus, quando Ele quer aprofundar aquilo que Ele já fez nessa terra, aquilo que Ele já ensinou, Ele vai chamando homens e mulheres. Então, naquela pessoa, Ele vai como que aprofundar uma verdade. E essa parte do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim, na terra como no céu, o Senhor quis mostrar para essa serva de Deus, essa mística italiana, essa parte tão necessária. Porque quando na terra foi feita a vontade de Deus, meus amados irmãos, não havia doença, não havia briga entre os casais, era tudo paz. Isso aconteceu quando Adão e Eva viviam no paraíso. Ali eles faziam plenamente a vontade de Deus. O que Deus pedia, eles faziam. Quando resolveram fazer outra vontade, a vontade deles e a vontade do inimigo, entrou o mal no mundo. O pecado, a morte, as doenças e tudo isso que você sabe. Porque saiu da vontade de Deus. E justamente é isso que o Senhor quis mostrar para a sua serva, a Luísa Picarreta, esta graça da gente aprender novamente a voltar para a vontade de Deus, a viver a vontade de Deus, e não de qualquer jeito, com uma alegria a vontade de Deus. Essa mulher, esta mística, ela chegou um momento da sua vida que ela viveu só da Eucaristia. Quando a pessoa está na vontade de Deus, meus amados irmãos, não tem nada que tire a vida de uma pessoa, a não ser quando Deus chega a hora de partir para este mundo. A maioria das mortes, das doenças, acontece porque saímos da vontade de Deus. Porque quando estamos na vontade de Deus, há uma proteção poderosa. Ali nós estamos sob um cuidado único de Deus. Mas o ser humano pode querer dizer, não, eu vou viver do meu jeito. Deus continua amando, mas Deus não pode talvez guardá-lo e protegê-lo como aqueles que vivem plenamente a sua vontade, a sua divina vontade. Temos que pedir ao Senhor esta graça e a coragem de dizer, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Como Nossa Senhora. E é simples, é simplesmente dizer o sim àquilo que nós já abraçamos. É um sim contínuo. Eu morei com um padre, é um sacerdote italiano muito santo. Eu achei tão interessante que ele pegou aquela palavra de Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua vontade, e no latim resume-se no fiat, é um sim, é um amém constante à vontade de Deus. Esse padre me ensinou tanto, e ele viveu uma vida tão plena, morreu com quase 90 anos, cheio de vida, um sacerdote maravilhoso. Tudo na vida dele ele dizia, amém. Aquilo que era agradável, aquilo que não parecia muita vontade, a sua vontade, que a vontade humana tem. Mas você tem que gritar o amém para a vontade de Deus. Eu me recordo no seminário com os seminaristas. Aí seminarista não tem muito discernimento. Na hora do almoço, ele já cansadinho, às vezes no frio, ele ia deitar, ficar embaixo das suas cobertas. Aí o seminarista, após o almoço, batia na porta. Padre Mário, ele disse, o que é? Quero confessar esse... Não, venha depois. Não, é agora. Ele dizia, amém. Está entendendo? A vontade dele era ficar deitadinho, porque de fato estava frio e aquele horário era inconveniente. Mas ele se dobrava e dizia, amém, Senhor. Se essa é a tua vontade. Por quê? Só o padre pode confessar. Ele não poderia delegar para outra pessoa aquilo que é dele. Então tem coisas que a gente não tem como delegar. Eu como padre não posso delegar a confissão, a missa. Sou eu. Deus me chamou, me constitui você como pai, como mãe, está entendendo? Então tem coisa que a única coisa a fazer é dizer, amém, Senhor. Nós sabemos que a nossa vontade era outra. Mas isso é se santificar. Isso é fazer a divina vontade. Aquilo que Deus pede para nós, como esta serva de Deus, a Luísa Picarreta, fez durante toda a sua vida. Então vamos pedir ao Senhor esta graça, e aqueles que desejam aprofundar, pode conhecer os escritos aqui na associação. Nós divulgamos realmente aquilo que Deus realizou através desta santa, a sua divina vontade. É algo muito belo, é muito profundo, que aqui não dá para aprofundar. Mas eu queria terminar
justamente com a oração que ela fez, pedindo ao Senhor que fizesse nela sempre a divina vontade. E outra forma, como eu disse, de maneira muito breve, se você precisa falar esse termo, pode dizer, amém, Jesus. É assim a vida, um amém contínuo a Deus. É um dizer, faça-se, Senhor, em mim. Eu me entrego a Ti, Senhor. Tu sabe que eu queria outra coisa, mas se o Senhor quer assim, vamos fazer assim. Então, é uma maneira simples, mas bela e ao mesmo tempo leve de fazer a divina vontade. Então, eu queria terminar agora com esta oração que o Senhor inspirou esta serva de Deus, a Luísa Picarreta. Por isso acompanhe com a alma, com o teu coração, esta oração. Ela diz assim: vem divina vontade e toma posse do meu ser, da minha pessoa, da minha vida, de tudo o que sou, de tudo o que tenho, de tudo o que faço, do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Vem divina vontade e toma posse das minhas faculdades mentais, dos meus sentidos, dos meus membros, da minha vontade, da minha inteligência, da minha memória, da minha mente. Vem divina vontade e toma posse do meu coração, da minha respiração, dos meus pensamentos, das minhas palavras, das minhas obras, dos meus olhos, dos meus ouvidos, da minha voz. Vem divina vontade e toma posse dos meus movimentos, das minhas ações, dos meus passos, do meu trabalho, do meu cansaço, do meu descanso, dos meus sentimentos, das minhas dores, das minhas alegrias. Vem divina vontade e toma posse da Santa Missa que participo, dos sacramentos que recebo, da minha oração, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Amém.